Oiê, tudo bem com vocês? A história que eu trago hoje se encontra registrada no pequeno e curioso livro de Jonas. Preste bem atenção desde já, porque esta é mais uma história com uma mensagem muito rica sobre as misericórdias de Deus. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, diz que graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. O profeta Jonas foi alguém que precisou receber a misericórdia de Deus antes de mostrá-la aos outros. Jonas estava bem de boa e tranquilão quando o Senhor falou claramente com ele dizendo: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Porém, Jonas preferiu fugir da presença de Deus a falar do seu amor a um povo inimigo. Encontrou um navio que ia para Tarsis, lado oposto de Nínive, pagou a passagem e embarcou. Todavia, o Senhor, que é onisciente, sabe de todas as coisas, e Criador da terra e de tudo que nela contém, lançou sobre o mar uma grande tempestade e o navio estava prestes a se despedaçar. Os marinheiros, cheios de medo, começavam a clamar cada um ao seu Deus e lançavam as cargas ao mar para aliviar o peso do navio, mas nada parecia adiantar. Um deles desceu ao porão e encontrou Jonas bem dormindo. Acordando, perguntou: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Os marinheiros lançaram sortes para descobrir quem era o culpado por estarem passando por aquele mal. E a sorte caiu em Jonas. Então, apavorados, começaram a fazer muitas perguntas ao Jonas. Quem é você? De onde vem? O que você faz? E Jonas respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Quando disse isso, os marinheiros ficaram ainda mais apavorados e perguntaram o que eles fariam a ele, pois o mar ficava cada vez mais agitado. E Jonas disse que era para eles o lançarem ao mar, pois a tempestade sobreveio por estar fugindo de Deus. Os marinheiros remavam, porém não podiam com o tamanho e a força das ondas. Com temor a Deus, lançaram Jonas ao mar e a tempestade teve fim. Deus fez com que um grande peixe o engolisse e o mantivesse em seu ventre por 3 dias e 3 noites. Aqui temos o primeiro ato de misericórdia de Deus para com Jonas, que com sua paciência, apesar de sua rebeldia, providenciou que um grande peixe o livrasse de ser afogado pelas grandes ondas. Tudo isso está registrado no primeiro capítulo de Jonas. Jonas, no auge de sua angústia e dentro do ventre do peixe, orou a Deus, não pedindo pelo amor de Deus me ajuda, mas agradecendo a Ele o livramento imerecido. O nome disso é graça. Então o Senhor ouviu a oração de Jonas e ordenou ao grande peixe que o vomitasse na terra. Isso está no capítulo 2 de Jonas. E novamente Deus ordena que Jonas pregasse a sua palavra aos ninivitas. Então Jonas viajou até Nínive. Chegando lá, ele percorreu por toda a cidade, levando a palavra do Senhor, dizendo que dentro de 40 dias Nínive seria destruída por conta da maldade que estavam fazendo ali. Ao contrário do que o profeta Jonas esperava, a palavra de Deus foi plenamente recebida pelo povo, que se arrependeu do mal que estavam fazendo. Todos eles creram em Deus e passaram a jejuar. Quando o rei de Nínive soube disso, ele também se arrependeu e proclamou um jejum nacional. Então Deus se agradou de como se arrependeram de seu mau caminho e não executou o seu castigo contra aquela nação. Quando estamos dispostos a mudar a nossa vontade, Deus dispõe-se a mudar também. Quanto amor o Senhor Deus tem por todos aqueles que se humilham e se quebrantam em sua presença. Isso está registrado no capítulo 3 de Jonas. Jonas, porém, ficou chateado com Deus por não executar a sua ira contra aquela perversa nação que tanto mal tinham feito aos israelitas.
se retirou da cidade e se assentou em um ponto que pudesse observar o que aconteceria com aquela cidade. Então Deus, como um pai que ama o seu filho, aproveitou este momento para lhe ensinar uma grande lição. Vai vendo. O sol estava escaldante. Então o Senhor fez nascer uma planta que cresceu e trouxe sombra a Jonas, a fim de o livrar de seu desconforto com o calor. Este é o segundo ato de misericórdia de Deus para com Jonas. No dia seguinte, Deus mandou um verme que feriu a planta e morreu. E não aguentando o calor do sol novamente, Jonas questionava Deus e lhe pedia até a morte. Mas Deus disse a Jonas: "Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta?" Respondeu ele: "Sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer." Mas o Senhor lhe disse: "Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade?" O livro de Jonas termina assim. E eu acredito que depois dessa, Jonas tenha ficado com vergonha e até sem palavras para continuar contestando a decisão de Deus em perdoar os ninivitas. Muitos querem dizer que essa história é uma lenda, mas o próprio Senhor Jesus Cristo mencionou a história de Jonas ao falar sobre a sua morte e ressurreição em Mateus capítulo 12, versículos de 39 a 41. Se Jesus falou, eu não preciso de mais nenhuma outra evidência para crer. Que o Senhor possa confirmar essa palavra no coração de cada um de vocês, para que possam compreender a sua infinita misericórdia para conosco. Deus abençoe. Tchau!